Muito boa tarde, este é o programa Eclésia, num dia em que olhamos também a doutrina social da Igreja. Será dentro de alguns instantes. Para já vamos à atualidade informativa na Igreja Católica. A Igreja está a viver a sua Semana Maior, assim é conhecida a Semana Santa. Este é um período que a Igreja inaugura em Domingo de Ramos e que antecede o Tríduo Pascal. A Semana Santa é uma oportunidade para o crente mergulhar em maior profundidade nos acontecimentos da sua fé e neles perceber os novos horizontes que a ressurreição de Cristo lhe propõe. É o tempo em que se conclui a Quaresma, naqueles dias que antecedem o Tríduo Pascal. O dramatismo dos acontecimentos que serão evocados é antecedido pela alegria e pelo ambiente triunfal com que Cristo entra na cidade de Jerusalém. A carga messiânica do acontecimento, o reconhecimento de Cristo como Rei, é a razão de ser do Domingo de Ramos, onde as comunidades são interpeladas a tomarem parte na alegria e no louvor, mas também a entrarem na dimensão do sofrimento e do abandono que o Messias experimenta. Este é o pórtico de entrada para a Semana Santa. A liturgia desse dia une na mesma celebração dois momentos contrastantes. O de aclamar o Rei da Glória, erguendo ramos em saudação, bendito o que vem em nome do Senhor, e o de condenar o servo sofredor com a multidão a gritar, crucifica-o. As duas vozes são da mesma multidão. O aclamado e o rejeitado são a mesma pessoa. E esta é também a imagem que nos confronta com a fragilidade e a insegurança das convicções. É a difícil relação de forças que nos divide entre o bem e o mal, no âmago das estruturas da sociedade, na região oculta da consciência de cada um. Quem há de vencer a luta, diz-nos a fé, o que adere a Jesus Cristo, unindo-se à sua paixão, morte e ressurreição, vive de uma certeza no meio dos embates da vida. A certeza da vitória do bem sobre o mal, da vida sobre a morte. Foi sob o lema da alegria e da sabedoria que os jovens de Lisboa saíram à rua para viverem a Jornada Diocesana da Juventude. Em Domingo de Ramos, as igrejas da Baixa Lisboeta abriram as portas para acolher mais de 1 milhar de jovens em caminhada até à Sé Patriarcal. No ano em que Bento XVI sugeriu aos jovens para meditarem no tema da alegria, os jovens da Diocese de Lisboa manifestaram esse mesmo espírito no centro da cidade. Isto vai ser espetacular, muita gente, este ambiente a descer à Avenida da Liberdade é enorme, é fantástico. É fé no meio da cidade? É colossal, é fantástico. Acho que abraçámos esta iniciativa e toda a comunidade, toda a cidade, toda a gente que está em Lisboa abraçou esta nossa iniciativa e a nossa fé. Nós somos aqui um grupo cheio de alegria e viemos cá para ouvir os testemunhos e para convivermos todos uns com os outros. Com estes jovens todos aqui a cantar, a tocar, nós também já tivemos a preparação da alegria, a bater o tema e isto é alegre. Para nós é sempre alegre, estamos todos juntos. Muita alegria, que é isso que se espera deste dia, alegrai-vos sempre no Senhor e é isso que vamos levar sem dúvida alguma enquanto grupo. Mais de 1000 jovens encheram as ruas de Lisboa e muitos deles traziam consigo ainda o espírito vivido nas últimas Jornadas Mundiais da Juventude, que em agosto do ano passado decorreram em Madrid. Faz-me recordar as Jornadas Mundiais da Juventude, Madrid, estive lá, isto é quase como recordar um resumo. Os jovens agora, houve as Jornadas da Juventude do ano passado e este ano notou-se mais que há jovens mais interessados na vida cristã. Durante a tarde, as igrejas do centro histórico da capital receberam os jovens em diversas atividades. As igrejas do Sagrado Coração de Jesus e de São Domingos acolheram 2 encontros temáticos, onde os jovens puderam ouvir alguns testemunhos sobre a fé da ciência e as razões da fé e como viver a alegria no sofrimento.
O tema da nossa jornada é Em Cristo, a alegria e a sabedoria, e na primeira parte escutámos o professor Henrique Leitão a ajudar-nos a compreender como ser cristão de todo não significa pôr a razão de lado ou ser contra a ciência, bem pelo contrário. E agora nesta segunda parte estamos já a escutar testemunhos de pessoas que ou para si próprias, na sua própria vida, na sua própria carne, experimentam o que é viver o sofrimento, mas com alegria cristã, ou então levando algumas outras que levam a alegria ao sofrimento a outras pessoas que sofrem. Portanto, a alegria cristã a outras pessoas que sofrem. Cristina Costa testemunhou sobre o tema A Alegria no Sofrimento. Viveu tempos difíceis ao enfrentar um cancro de mama, mas com a força da fé conseguiu ultrapassar a doença. Já na altura eu percebi que Deus era um amparo muito grande, era a minha força. E que as pessoas que me rodeavam eram esse sinal muito visível da presença de Deus na minha vida. E então, mesmo nesse período, eu senti-me muito confiante, com muita confiança e de alguma forma fui sendo capaz também de transmitir essa confiança aos que estavam à minha volta. Apesar de não ser um tema fácil de partilhar, Cristina acredita que o seu testemunho pode ensinar muito aos jovens. Gosto, sobretudo, de lhes poder transmitir que é possível passar pelo sofrimento, que Deus não nos elimina o sofrimento da nossa vida, mas que é possível passar por aí, porque Ele está connosco e é nosso companheiro de viagem nessa travessia de um deserto, às vezes muito difícil e muito solitário, mas que é possível passar por aí e sairmos mais fortes. No final da tarde, os jovens seguiram para a Sé Catedral, onde assistiram à última catequese quaresmal do Cardeal Patriarca e à celebração da Eucaristia de Domingo de Ramos. À espera dos jovens estava o Bispo da Diocese, Dom José Policarpo. O Patriarca de Lisboa desafiava a juventude da sua Diocese a confrontar-se com Cristo e a aprofundar a sua fé. Era a última catequese quaresmal, desta feita tendo a juventude como público-alvo. Jesus Cristo é a novidade radical, a fé da Igreja. Foi este o tema da sexta e última catequese quaresmal do Cardeal Patriarca de Lisboa, dedicada aos jovens que celebravam o Dia Mundial da Juventude. Queridos jovens, gosto de ver a nossa catedral cheia de jovens, não é? É um sinal muito bonito de esperança para a nossa Igreja diocesana. João Paulo II escolheu o Domingo de Ramos para Dia Mundial da Juventude, porque queria que os jovens se confrontassem com o mistério de Cristo. Este confronto com Jesus Cristo é essencial. E era isso que o Santo Padre queria ao propor este dia para Dia Mundial da Juventude. Que a juventude católica de todo o mundo tivesse a simplicidade, mas ao mesmo tempo a coragem de olhar de frente, olhos nos olhos, coração no coração, este mistério de Jesus Cristo. Um confronto essencial para que os jovens entendam a grandeza de Jesus Cristo e se deixem tocar por Ele. Nós desejamos o Senhor. Desejamos um encontro mais profundo com Ele. Desejamos que Ele seja alguém na nossa vida. Desejamos que Ele seja a nossa força, a nossa luz. O amor que não mente, o projeto que não desilude. É que se não o desejamos, é porque Ele ainda não nos tocou o coração. O desejo é o dinamismo humano que nos leva mais longe. Com uma certeza, meus queridos amigos, é que cada vez que o experimentamos mais, ficamos apenas a desejá-lo mais. A união e comunhão entre todos é determinante para que se viva a Semana Santa como povo de Deus. A palavra Páscoa significa passagem. Mas não tenham ilusões, meus queridos amigos, não bastam os vossos bons propósitos. É com Ele que nós podemos fazer esta passagem. Em cada dia mais, em cada mês mais, em cada ano, quando repetimos a Páscoa mais, é com Ele.
Ele é o nosso pastor, é o nosso guia, é o nosso timoneiro, é o nosso mestre. Pela sua mão, conduzidos pelo amor, somos capazes de tudo. A esta catequese quaresmal seguiu-se a celebração da Eucaristia do Domingo de Ramos, que pela primeira vez este ano coincidiu em Lisboa com os festejos do Dia Mundial da Juventude. Esta é a primeira vez que nós, em Lisboa, fazemos a Jornada Diocesana da Juventude no próprio Dia Mundial da Juventude, que é o Domingo de Ramos. E também, sobretudo, por causa da Missão Metrópolis, que quis sublinhar na Quaresma esta tarefa, esta missão da nova evangelização e ligá-la à Catedral. E por isso nós fazemos, pela primeira vez, a Jornada Diocesana da Juventude no Domingo de Ramos, pela primeira vez assim na cidade de Lisboa e pela Baixa Lisboa, tanto quanto, por onde passamos, e também pela primeira vez mesmo na Catedral com o nosso Patriarca. A Missão Metrópolis, iniciativa idealizada pelo Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização, decorre em Lisboa em simultâneo com outras 11 capitais europeias e termina a 15 de abril, no domingo após a Páscoa. E neste dia voltamos a olhar a doutrina social da Igreja. Imelda Monteiro conversa com António Bagão Félix e Alfredo Bruto da Costa. Boa tarde, seja bem-vindo. Os fundamentos do pensamento social da Igreja são o mote para a conversa com os nossos habituais convidados. Hoje a temática que aqui nos traz é da solidariedade. Boa tarde, muito obrigado e muito obrigado aos dois por estarem novamente connosco, Dr. Bagão Félix, Dr. Bruto da Costa. Começo por si, Dr. Bagão Félix. Leão XIII chamava-lhe amizade, Pio XI caridade social e Paulo VI a civilização do amor. Aliás, um tema retomado também por João Paulo II. O que é isto da solidariedade? Já agora o Catecismo Católico chamava-lhe o maior mandamento social da Igreja. São vários significados. Vários significados. A solidariedade, em primeiro lugar, um dever moral. Significa também um grande sentido de responsabilidade pessoal perante os outros, naturalmente. É um princípio ordenador e é, sobretudo, uma virtude moral. É nessa perspectiva que a temos que encarar no seio da doutrina social da Igreja. Hoje, a expressão solidariedade hoje é uma espécie de, que eu chamo de genérico, não é? Um genérico. Serve para muitas coisas e nem todas são solidariedade. Então talvez valha a pena aqui centrarmos radicalmente naquilo que se quer dizer com solidariedade. E na perspectiva cristã há uma palavra que é caridade, que está bastante associada a esta expressão da solidariedade. Ou seja, a solidariedade não é a mera administração daquilo que nos sobra, daquilo que nos é inútil, ou que é fútil, ou que é dispensável. A solidariedade, no sentido da tal virtude moral que está inerente àquilo que a doutrina social da Igreja refere, a solidariedade faz a ponte entre o ter e o não ter através do ser, se me permite. Ou seja, é ao mesmo tempo a inteligência do coração e o coração da inteligência. É assim que eu vejo, pelo menos. E é assim que eu interpreto aquilo que está na doutrina social da Igreja. A solidariedade pressupõe, portanto, como dizia, creio que Jean Guiton, se a memória não me falha, pressupõe o esquecimento de nós mesmos. Isto é darmos-nos. É uma exigência maior do que a versão civilista, se quiser, da palavra solidariedade. Doutor Bruto da Costa, solidariedade, princípio social, virtude moral? Ora bem, eu queria chamar a atenção para o facto de que a solidariedade, o conceito da solidariedade, ganhou força no pensamento da Igreja a partir do Papa João Paulo II. Como sabemos, João Paulo II esteve metido, digamos assim, ou próximo do célebre movimento de solidariedade que foi o pontapé de saída, digamos assim, do movimento na Polónia, que resultou depois na Revolução. Quando escreveu a segunda encíclica social, a Solicitude Social da Igreja,
deu grande ênfase ao tema da solidariedade, apesar da encíclica ter como tema fundamental o desenvolvimento. Era para celebrar os 20 anos, talvez, da Populorum Progressio. A tal ponto que um teólogo perguntou-me o que é que teria levado o Papa João Paulo II a substituir a importância do conceito de desenvolvimento pelo conceito de solidariedade. Ora bem, agora, eu penso que, por um lado, vem enriquecer o léxico na medida em que é uma palavra que não é necessariamente uma palavra do discurso cristão. A caridade é muito conotada com o cristianismo. Exatamente. Por um lado. Mas eu queria também chamar a atenção para o facto de que a solidariedade é várias coisas. Em primeiro lugar, é qualquer coisa que pode ser instrumental para fazer coisas más. Por exemplo, pode haver solidariedade entre um grupo de bandidos. Entre eles há solidariedade. No meu tempo estudante... Entre ajuda. Exatamente. E até podem dar a sua vida pelo outro. Ora bem, portanto, ter um pouco a noção de que não é uma coisa que possa separar-se da verdade e do bem. Ok? Bom. Segundo ponto, a solidariedade é, antes de mais, um facto da humanidade. E eu não posso viver sem imensos atos de solidariedade dos outros, quer no espaço, quer no tempo. Eu costumo dizer quanta solidariedade há no facto de eu abrir hoje uma torneira e verter água. Quantos estão por trás disto? Portanto, nessa medida, a solidariedade é um facto humano, da humanidade. Mas é um bem relacional. E é um bem relacional. Mas para já é um facto. Bom, quando eu entro com fazer o bem, nessa altura ganha uma dimensão moral. E nessa altura, aquilo que era, no princípio, uma simples manifestação de ser com os outros, passa a ser, ganhar uma dimensão moral, ética, na linha da caridade, a ponto de se transformar numa atitude de ser para os outros. E quando atinge esse nível de ser para os outros, ganha em plenitude, digamos assim, a sua dimensão moral, ética e de virtude, perfeitamente na linha da caridade, do amor do próximo. Dr. Bagão Félix, a solidariedade é um princípio ordenador. Ela faz justiça, por exemplo? Contribui para fazer justiça, mas é enriquecida por poder realizar justiça com alma. Isso é nesse sentido que a solidariedade / caridade tem que estar juntas nesta perspectiva. Eu sei que a palavra caridade ficou refém da linguagem politicamente correta e até hoje até vista de uma maneira um pouco pejorativa, porque as pessoas não entendem. Enfim, mas para o cristão significa que a confluência entre seres, entre nós, no domínio da solidariedade, tem subjacente a convergência em Deus, nessa perspectiva. Há um ponto, ou dois pontos que eu gostaria aqui de salientar. A solidariedade, como eu disse no princípio, que o Imelda que disse, é um valor. Ou seja, não é uma técnica social. Ou seja, baseia-se na primazia da pessoa humana, na sua dignidade inalienável, é um fim e não um mero instrumento baseado em aspectos mais ou menos tecnocráticos ou técnicos, porque isso é desvalorizar aquilo que é a sua essência. Não? Era São Paulo que dizia que se não tiver caridade, nada sou. Enfim, da linguagem do século XXI, se não tiver solidariedade, na perspectiva que estamos a dizer, nada somos. O professor Alfredo Brito da Costa há pouco referiu a questão da água. Não? Certamente o pão que hoje comemos ao pequeno almoço, por exemplo,
os milhares de pessoas que contribuíram desde a sementeira até o fabrico para que hoje pudéssemos ter pão. E, portanto, a solidariedade é uma expressão natural. E, portanto, precisa apenas de ser... não precisa ser estimulada, precisa ser, sobretudo, respeitada. Porque se todos os princípios da doutrina social da Igreja, aqui que já falámos ao longo destes últimos programas, forem postos em prática, isso faz a solidariedade. Faz. João Paulo II teve uma afirmação que eu considero muito rica e sintética de solidariedade. É preciso unir as nossas mãos, as nossas mentes e os nossos corações. Está aqui tudo dito. As três expressões da nossa existência: mente, mãos e corações. E João Paulo II, quando fala da solidariedade, na sua escritura Reis Sociais, está prevenido de que a solidariedade pode ser levada para um sentimentalismo, para um sentimento vago de compaixão e tal. E ele chama para dizer, não é nada disso. É algo de muito efetivo, de concreto e eficaz. Muito obrigada a ambos. Ficaram estes apontamentos sobre esta questão da solidariedade. Foi a rubrica sobre a doutrina social da Igreja. Estamos de regresso de hoje a 8 dias. Ficamos por aqui, mas já sabe que nos pode ver também pela internet em agência.eclesia.pt. Esse é o portal multimédia da Igreja Católica que lhe dá acesso a toda a atualidade informativa. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.